filme parecia que ia se repetir. Fomos enfrentar o nosso grande algoz da temporada, o nosso Nêmesis, ou talvez o Nêmesis do Arne Slot, e mais uma vez não conseguimos sair com a vitória. Mas será que nós estamos mais lamentando 2 pontos perdidos ou comemorando o ponto que ganhamos? Vem comigo, tá na hora da análise pós-jogo de Nottingham Forest 1, Liverpool também 1. Salve, caminhante, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar mais uma vez comigo aqui no Caminhantes, nosso canal completo e com tudo que você tem para saber de Liverpool. Estamos cobrindo mais uma partida, terminando a cobertura de mais uma partida, por isso vem aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, aqui tem um Pix se você puder ajudar financeiramente o canal ou se tornar membro, que está aqui embaixo no botão assinar. Tem também uma ferramenta que chama Hypar, né? Acho que você pode fazer isso, não sei se pode, se está liberado, enfim. Eu sei que aqui para a Europa não tem essa ferramenta, mas para o Brasil está liberada essa ferramenta Hypar. Se tiver liberado para você, deixa aí o seu Hypar também, que ajuda a gente no algoritmo, tá? Vamos lá, falar sobre Liverpool e Nottingham Forest. Esse jogo que foi um jogaço, essa que é a grande verdade, quando a gente pensa principalmente no segundo tempo. 21ª rodada, 21º jogo do Forest, o 20º jogo do Liverpool no campeonato. Entramos definitivamente na segunda parte da temporada, depois do jogo contra o Manchester United, que nós completamos ali o nosso 19º, né? Ou seja, nosso turno, entre aspas, terminou contra o Manchester United e começamos agora contra o Forest a segunda parte, entrando aí no 20º jogo do Liverpool. Temos ainda 18 jogos a jogar nessa temporada pela Premier League. E no momento, estamos a 4 pontos à frente. A gente vai falar de tabela daqui a pouquinho, temos um jogo por fazer, mas o fato é que o Liverpool agora, de maneira definitiva, começa a pisar fundo na parte final do campeonato. E o que a gente teve pela frente foi um dos jogos mais difíceis que qualquer time pode ter nesse campeonato, que é jogar contra o Nottingham Forest, atual segundo colocado na tabela, lá dentro do City Ground. Estádio, assim, mítico, Brian Clough Stand. Tava lá, ó, presente, eles cantaram muito, a torcida muito... Cara, é muito bom, eu tenho que fazer esse disclaimer aqui, é muito bom você ter um time que tem história, que tem estofo, que tem camisa, que tem uma torcida apaixonada, que eles... Cara, é muito bom ter um Forest no campeonato. Esse disclaimer precisa ser feito porque a gente vai em estádios como o Etihad Stadium, onde você vê ali que tem sim... Não, gente, a parte do nosso clubismo, tá? A parte do clubismo deve ter ali sim 10%, 15%, 20% de uma torcida apaixonadíssima do Manchester City, que tá ali gerações, muitas gerações, que viu lá atrás a história, que acompanhou o período que eles estavam por baixo, mas o tanto que é plástica a torcida que nasce junto com o dinheiro, é perceptível quando a gente vai num estádio como esse, no City Ground, como é plástica a torcida que nasce com o dinheiro. Por isso que, por exemplo, o St. James's Park do Newcastle é tão diferente do Etihad, porque o Newcastle já era um time com todo esse estofo. Não tem a grandeza do Forest em relação a títulos, principalmente internacionais. Gente, não esqueçamos, o Forest é bicampeão da Premier League. É simplesmente isso. O Forest é bicampeão da Premier League, da Champions League. E o Brian Clough também levou a Premier League. Então, assim, não é como se nós estivéssemos jogando com um time qualquer, um time pequenininho. Talvez em termos de expressão agora pode ser um time pequenininho. Mas, cara, como é legal você ir num estádio daquele, estádio com história, estádio com jeito inglês, aquele que é acanhado, mas é muita gente, mais de, sei lá, quase 30 mil pessoas ou mais de 30 mil. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar essa informação de quantas pessoas estavam ontem. Attendance não tem. Pelo menos que eu vi aqui, eu não consegui achar rapidamente. O fato que jogo, cara. Que jogo legal, que clima legal. E esse clima legal começou com a escalação do Liverpool, que é a escalação que todos nós tínhamos como ideal até aquele momento. Tive que fazer um corte aqui porque eu tava esperando uma encomenda e chegou agora. Eu tive que descer lá correndo 3 andares. Eu tô até meio ofegante. Mas vamos lá, retornando. Eu precisava lá buscar eu não podia deixar passar essa encomenda aqui e não podia deixar ela lá embaixo também, que tinha que receber lá. Mas enfim, voltando, eu tava falando da escalação. Todo mundo esperava essa escalação. Essa escalação era tida como ideal por grande parte ou por toda a parte da torcida. Alisson no gol, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Luiz Dias, Gakpo e Salah.
Muita gente achava, algumas pessoas podem até achar ainda, que esse era o time titular do Liverpool. Esse é o atual time titular do Liverpool para muita gente. Ou era até a partida passada. Talvez com a única coisa ali de diferente, com a única dúvida ali que temos ali a entender, justamente esse cara aqui, ou esse aqui, se você queira olhar para o outro lado. Robertson e Tsimikas é uma dúvida que estava muito aberta para todo mundo falando que o Robertson tá mal, e aqui vamos fazer já o parênteses do Robertson, gente. Tá mal. Tá mal, e aqui eu comprei a camisa dessa temporada com o nome do Robertson. Eu sou, assim, apaixonado com a história do Robertson, com tudo que ele representa. Para mim, ele é uma lenda dessa era Klopp, ele é uma lenda desse período vencedor do Liverpool com Klopp, ele é uma lenda desse período que enfrentou de frente a frente o time do Guardiola, a dinastia Guardiola, Premier League da história do Liverpool, a primeira depois de 30 anos sem vencer, tem o nome do Robertson cravado ali, carimbado como um dos principais pilares desse time. No entanto, parece que o Robertson não é daqueles que vai sobreviver após a era Klopp. Porque o Robertson tá realmente muito mal. Mais uma partida muito abaixo do Robertson. E dessa vez não teve aquele erro crasso, não teve aquela expulsão, não teve aquele erro no gol. Inclusive teve um lance que ele tira uma bola, fazendo o mesmo movimento que ele tenta fazer contra o Ayew no Leicester. O mesmo movimento que ele tenta fazer também no outro jogo que a gente tomou um gol, acho que não foi do Tottenham, contra o Manchester United. O mesmo movimento que é aquele que ele vem e tenta dar o chute na bola, ao invés de tentar travar a bola. Ele vem correndo e ao invés de se jogar no chão para travar a bola ali, pegando num carrinho, se jogar na frente, né, para a bola pegar nele e desviar. Não, ele vem e tenta dar a ação na bola, para tirar a bola. Dessa partida, inclusive, ele conseguiu fazer um lance assim. E ele salva um contra-ataque até perigoso do Nottingham Forest. Talvez o único além do gol, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas o fato é que, cara, inseguro demais. Errático demais. Tem um lance que o Robertson cai igual uma jaca. A bola vem passeando assim, no lançamento, né? Em diagonal do Forest, procurando exatamente o ponta que estava nas costas dele. Agora eu não vou saber dizer exatamente se era o Elanga. Muito provavelmente era o Elanga ainda. Era o Elanga, porque já era segundo tempo, mas ainda era o Elanga naquele lado. Cara, não, era primeiro tempo. Perdão, era primeiro tempo. Com certeza era o Elanga. O Aina, lateral direito do Forest. A bola procura ali o cara e o Robertson tava na linha de corte da bola. Era só ele posicionar o corpo, dar de cabeça para fora, ou dar de cabeça pro Alisson, recuando a bola de cabeça, pro Alisson poder pegar com as mãos, ou mesmo deixar a bola cair no ponto e chegar pressionando, tirando o espaço, forçando ele a ir para trás, ou forçando um contra um, tirando a bola aí na dividida, não sei. O Robertson se embola e cai igual uma jaca. Minto, a bola quicou na frente dele. Ele cai igual uma jaca, a bola quica por cima dele, passa e fica sobrando pro jogador. Inclusive é nesse lance que depois ele faz o corte que eu acabei de dizer. É nesse mesmo lance. Mas lance que não existiria se ele tivesse bem posicionado, com um jogo de corpo bem estabelecido. Cara, esse lance foi assim... Se precisava de um desenho, sabe aquele negócio? Vou precisar desenhar? Foi desenhado. Robertson... Mais uma vez, reitero, não é aqui um hater, não é aqui um torcedor, como se diz por aí, o torcedor de Twitter, o torcedor médio de Twitter, que qualquer coisa pede a cabeça do jogador. Não é isso, cara. Sou um cara apaixonado com a história de Andrew Robertson, é um pilar. Vou lembrar para sempre de Andrew Robertson, mas parece muito que ele tá mais fora do que dentro. Parece muito que o tempo dele tá... Parece muito... que ele sofre da mesma coisa que o Fabinho estava sofrendo e que acabou achando o seu lugar fora do Liverpool e ainda não consegue voltar a ser aquele Fabinho, até porque se fosse aquele Fabinho, alguém já tinha trazido ele de volta para a Premier League ou para outra liga grande europeia, mas não, foi para a Arábia Saudita e lá está. Da mesma forma o Henderson, que voltou até para o Ajax, mas não consegue ter nenhum tipo de destaque, nenhum tipo de estabilidade. E podemos dizer o mesmo até sei lá, do próprio Firmino, etc. Que, cara, acabou, passou. Ele não é o cara que transcende a era Klopp, como podemos dizer
do Alisson, por mais que a gente esteja criticando o Alisson, podemos dizer do Salah, podemos dizer do Arnold, podemos dizer de quem mais, que ainda está no time e que transcendeu a era Klopp. O próprio Konaté, que não é daquela era Klopp vitoriosa, mas está ali. Falei do Van Dijk principalmente, e talvez o maior pilar de transcendência da era Klopp para além, né? O fato é que o Robertson parece que deveria ser relegado. Não sei se ele passa da janela de verão, tá, gente? Algumas pessoas queriam alguém agora, para já. Eu ainda acho que é administrável, com ele não tendo tanta relevância, ou seja, sendo reserva, tê-lo nessa temporada e apostar no Tsimikas, o grego. Mas, tá difícil. Tá difícil sustentar o Robertson ainda. E, enfim, mais pra frente a gente termina de passar a régua nesse assunto quando a gente for falar das notas. E o Liverpool começa o jogo com essa coisa errática. E, gente, o Liverpool dominou o começo da partida de forma avassaladora. Assim como só que ele criava chances, o Liverpool perde, o goleiro defende ali uma bola, os jogadores, alguém chuta a bola pra cima, o Szoboszlai chuta a bola pra cima, até que aos 8 minutos, na primeira estocada do jogo, o Konaté sai para caçar alguém no meio campo. Até agora não me é claro quem ele saiu para caçar, até agora não me é claro o que ele foi fazer ali, quando o Elanga consegue achar, na jogada típica do Nottingham Forest, o Chris Wood. Agora com 13 gols na Premier League e com 8 minutos de jogo, a gente estava perdendo por 1-0 e estava estabelecido o clima da partida. Ia ser um Deus nos acuda e não tinha o que fazer. O Forest só teve basicamente esse chute, cara. Não teve milagre do Alisson o jogo inteiro. Não teve nada de pressão, meu Deus. Teve um contra-ataque aqui ali, esse que eu falei que o Robertson tirou, que ele mesmo proporcionou e depois ele tirou. Mas vocês se lembram do Forest? Gente, o Forest é o time que melhor contra-ataca na Premier League. Literalmente, ele é o melhor time que contra-ataca na Premier League. Ele tá ali 100% como o time mais nocivo no contra-ataque. E ele só fez esse gol. Eles deram a bola pro Liverpool, fizeram tudo aquilo que queriam fazer, mas, sinceramente, não sei se podemos dizer que a estratégia do Forest foi completamente feita, porque eles só tiveram esse contra-ataque, não tiveram mais. E a hora que jogamos sem zagueiro, em determinado momento, com um zagueiro apenas, enfim, foi uma loucura. Mas no primeiro tempo aí o Liverpool, tudo aquilo que parecia domínio, vamos pra cima, estamos criando, virou domínio, não fazemos nada. A posse de bola de quase 80% sem conseguir dar um chute no gol, cara. Sem conseguir dar um chute no gol. O goleiro dos caras simplesmente não trabalhou. Mal sabíamos nós que ele iria atrapalhar o jogo dali pra frente, né? E o primeiro tempo acaba assim. O primeiro tempo acaba assim continua, assim permanece e volta no segundo tempo, todo mundo esperando. O Liverpool precisa fazer alguma coisa. O Liverpool precisa voltar. Eu ainda acho que nós precisávamos voltar já com as substituições. Ficou claro, mais uma vez, que o Slot não faz substituições no intervalo, né? Fez aquela do Quansah pelo Konaté, que parecia ser uma convicção que ele tinha no treinamento, mas o Quansah estava bem na pré-temporada, não tinha como ele entrar sem o Quansah. Mas aí, quando ele viu o que foi o Quansah contra o Ipswich no primeiro tempo, ele falou assim, beleza, agora já tiro aqui, coloco o Konaté e fica estabelecido que o Konaté é o nosso titular. E assim foi, de lá para cá, nenhuma substituição no intervalo, e precisava. Eu acho que ontem precisava e ficou claro como foi necessário. Porque o Liverpool começou de novo já com uma outra atitude, ok, concordo, com uma outra postura, ok, concordo com tudo isso. Mas ainda faltava a efetividade. Ainda faltava aquele cara que incomodava os zagueiros do Forest, por sinal, que partida do Murilo! Que partida colossal! Murilo ontem fez cosplay de Van Dijk. Aliás, é injusto dizer que o Murilo fez cosplay de Van Dijk, porque o Murilo vem performando assim já há um bom tempo. Então ele é sim esse jogador que oferece esse tipo de performance. A gente tem o Van Dijk como a expressão maior do que seria ser um jogador desse nível, mas é aquilo, o Murilo vem oferecendo situações assim, e contra o Liverpool especialmente, ele escolhe para dar as suas masterclass, né, cara? Foram 17 cortes do Murilo no jogo de ontem. Claramente tem dois nomes o empate pro Forest. E nenhum deles, não é nem Elanga, nem Gibbs White, que jogou bem, nem mesmo o Hudson-Odoi, e muito menos o Chris Wood, que fez ali seu papel, correndo atrás, ajudando, fez o gol, etc. Inclusive, tem gente falando que o Alisson poderia ter caído melhor no gol.
não sei, mas o nome da vitória do empate do Forest é Murilo e o sobrenome é... Esqueci agora, qual que é o mesmo nome, sobrenome, o nome do goleiro? Sells, goleiro de 32 anos do Forest. Cara, o Murilo jogou demais. Do primeiro tempo, que ele basicamente foi consagrado por um time sem inspiração, mas no segundo tempo aí ele começou a distribuir a sua masterclass, tirando qualquer chance do Liverpool, cortando passes, avançando, chutando no gol. Foi muita coisa que ele fez. E foi o nome desse empate do Forest. Mas aí, quando chegou os 20 minutos do segundo tempo, também conhecido como 65 minutos do jogo, o Liverpool fez o que ele deveria, ao meu ver, ter feito no intervalo e colocou a substituição em campo. Jota e Tsimikas vieram para os lugares de Luiz Dias e Andrew Robertson. Perdão, Luiz Dias não. É tão incomum a substituição que eu até me confundo. Esses caras vieram para o lugar de Konaté e Andrew Robertson. Sim, sai o Robertson para a entrada do Tsimikas, substituição normal. E sai o Konaté para o lugar do Jota. A gente ficou assim meio, o que está acontecendo? Detalhe, a substituição foi feita num lance que estava parado para escanteio do Liverpool. E o Jota disse ao final da partida que falou assim: vai lá bater o escanteio que nós vamos recriar aquela jogada da Copa de uns anos atrás que você dá uma assistência pelo escanteio. É incrível você ouvir isso depois que o Robertson falou. Mas o fato é, primeiro toque do Tsimikas no gol foi também o primeiro toque na bola após a entrada. Foi o primeiro toque depois que o jogo recomeçou, foi do Tsimikas. E foi uma assistência. E o primeiro toque na bola do Jota foi a cabeçada pro gol. E o Jota fez o gol de empate assim que... Gente, não é daqui a pouco, assim que entrou. Os dois toques na bola depois da substituição foi assistência de Tsimikas na batida de escanteio e Diogo Jota. Eu acho que eu nunca vi isso na história do futebol. Eu lembro do Dagoberto, aquele lance memorável do Dagoberto no Atlético Paranaense, né? Que ele sai, a câmera fixa nele, ele sai ali da lateral, entrando no campo, vai lá, gol. É um lance emblemático que você não lembra, procura aí. Dagoberto, substituição, gol, Atlético Paranaense. Procura aí e você vai ver. Mas entrar os dois caras e um dar assistência e o outro fazer o gol, eu nunca tinha visto. Sendo que... E pior ainda, entrou os caras, o primeiro toque é a assistência, o segundo é o gol, difícil de conseguir equiparar. Ou seja, o Slot ganha um grande parabéns por ter feito isso, mas ao mesmo tempo, depois do que o jogo se desenvolveu depois, porque aí o Liverpool começou a criar mais chances, aí apareceu o goleiro do Forest, que fez pelo menos umas 4 defesaças, milagres absolutos e absurdos do goleiro Sells, que é onde ele garantiu totalmente, e talvez ele tenha colocado ainda uma pulguinha mais atrás da orelha de quem critica o Alisson, porque ele defende uma bola do Gakpo também cruzada, que ele vai lá sim, se estica toda e tira a bola do gol. Eu acho que a do Alisson estava mais difícil. Mas enfim, o Slot deixou claro, o Liverpool deixou claro pro Slot que essa substituição poderia ter vindo antes. O Liverpool teve chance de ganhar o jogo, tá, gente? O Liverpool teve chance de ganhar o jogo. E aí quando você pega o domínio no primeiro tempo, a pouca efetividade do Forest nos contra-ataques, porque eu entendo quem fala, o Forest fez o jogo que quis, deu a bola pro Liverpool e ficou no contra-ataque. Só que ele fez um contra-ataque só, fez o gol. Ok, quando nós empatamos, eles não conseguiram mais contra-atacar. Não teve mais contra-ataque depois do nosso gol. O Liverpool dominou, amassou, e aí foi um Deus nos acuda que o Forest segurou com tudo que podia. E pelo goleiro e pelo Murilo, eles não tomaram o gol da virada. O Aina também tirou a bola em cima da linha, o goleiro faz 2, 3 defesas, e aí o Liverpool sai com um empate que pode ser bom por um lado, pode ser ruim por outro lado. O fato é, a gente não consegue vencer o Forest nessa temporada na Premier League, e a gente segue. O Forest dessa temporada é o que a gente foi com o City nas outras temporadas, é o que a gente foi com o Arsenal em outras temporadas. O cara que a gente não vê. Parece que o cara que tá disputando o título a gente não consegue vencer, né? É um paradoxo absurdo. Mas a gente segue com 4 pontos à frente do Tottenham, do Forest, que é o segundo colocado agora. Hoje tem Arsenal e Tottenham, e a gente vai ver o que vai acontecer. Se essa distância vai diminuir, porque o Arsenal, se vencer, ele passa o Forest por 2 pontos, vai a 43, a gente tem 47. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. A gente vai falar de tabela daqui a pouco. A gente vai esclarecer. Agora, vamos ao Man of the Match. E foi difícil, né? Se você pega o jogo em si, você não fica com aquela sensação de alguém que arrebentou. Mas quando você coloca um pouquinho de lupa, você consegue ver mais claramente
que não tem como não passar o Man of the Match para ele. Diogo Jota, melhor da partida. Acho que para muita gente, é claro, o melhor da partida foi o Murilo, tá, gente? O melhor da partida é o Murilo. Mas quando a gente pega ali, aqui a gente faz só os melhores da partida por parte do Liverpool. Então o Diogo Jota claramente é o melhor do jogo na nossa parte, porque ele entra, faz o gol, impacto imediato. Depois ele é o cara que consegue driblar o Murilo, por exemplo. Ele dribla o Murilo, depois o Celso faz uma defesaça. Ele tá ali no meio da área dando um outro chute pro Celso fazer outra defesaça. Ele cria jogadas, ele dá mais uma movimentação mais clara e mais aberta pro time num jogo onde o Luiz Dias foi pífio. Então, Diogo Jota é o melhor e isso escancara um pouco como que o Slot poderia ter feito a substituição um pouco antes. Você concorda? Você acha que tem algum outro cara que pode ser melhor? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários que a gente vai discutir sobre isso também. Vamos às notas. As notas do jogo de hoje. Alisson, 6. 6 porque ele poderia, talvez, com um pouquinho de esforço, fazer alguma coisa a mais no gol do Forest. Não o crucifico, dou total mérito pro Forest, mas parece que tá faltando aquela áurea de milagreiro no Alisson depois do jogo contra o Girona. Parece. Não sei se a gente tá deixando ele muito exposto, mas ele já teve muito mais exposto que isso e esteve lá pra ter mais... Sei lá, eu não sei se eu posso exigir de um goleiro que ele seja milagreiro. Eu não posso exigir de um goleiro que ele tenha reflexos excepcionais e absurdos e quase inumanos. Mas o Alisson entregou tanto assim que às vezes a gente fica, cara, ele poderia... Será que ele não poderia ter feito um pouco mais? Fica essa áurea. 7 para Trent Alexander-Arnold, que para mim foi um bom jogador em campo. Não o culpo do gol do Forest, para mim não tem culpa, não tem nada de nas costas do Arnold, não. O Arnold estava ali tentando igual um louco ocupar o buraco deixado pelo Konaté. E o Konaté que foi lá naquela loucura, enfim, além do mérito total também do Forest, que já estava com aquela jogada engatilhada desde o século passado, digamos assim. Então, e fora isso, bom, chutando a gol, fazendo a armação do time, indo à frente. Eu sinto falta um pouco da conexão dele com o Salah. Parece que quando o Bradley vem, essa conexão fica mais ativa, mais acesa. O lado direito, como flanco mesmo, como lateral, fica mais aceso. O Arnold, enfim, mas nota 7 para ele. Nota 6 para o Konaté. Além do gol que ele deu uma loucura ali, ele fez algumas subidas à la Matip, tentando achar espaço, tentando armar o time. E aí... mas depois ele é substituído e acaba com esses 6 também para balancear aí a jogada do gol, que para mim ele ficou meio maluco, e o que ele fez depois de bom, né? Que é isso que eu acabei de citar. 8 para Virgil van Dijk, porque, gente, a gente fala do Murilo, que o Murilo fez um jogaço aqui. Cara, o que é a atuação do Van Dijk cobrindo o espaço do Konaté, cortando bolas, estando presente, armando o time, seja lá de trás, seja arrancando com a bola, seja com lançamento. Meu Deus do céu, o Van Dijk ele deixa normal o fato de ser excepcional. A gente fala do Murilo, que jogadaça do Murilo, etc e tal. Tirando o fato que o Liverpool ficou pressionando o Forest o tempo todo e por isso o Van Dijk talvez não tenha o número. Gente, vocês conseguem entender que... Eu vou pegar aqui para vocês rapidinho. O Murilo tem números excepcionais, já disse aqui. Ele tem 17 bolas cortadas no jogo. Sabe quantos o Van Dijk tem? O Van Dijk tem 7. O Forest deve ter atacado 7 vezes. O cara cortou todas as vezes. Se você pegar a proporção de vezes que o Van Dijk esteve em posição de precisar fazer um corte e a proporção do que o Murilo fez, o Van Dijk fez a mesma coisa que o Murilo. Só que é normal a gente olhar, é o Van Dijk mais uma vez doutrinando. Não deixaremos ser normal. Aqui nesse canal, não. Aqui nesse canal nós não faremos isso. Van Dijk nota 8. Por pouco ele não leva o melhor da partida. Tem um lance também, já no segundo tempo, onde os caras vêm com toda a liberdade e lá na frente tá o Van Dijk e o Van Dijk vem diminuindo espaço daquele jeito que o povo fala que, entre aspas, ele não dá bote. E, cara, na hora certinha ele vai lá e dá o bote e sai com a bola limpinha, cara, como se fosse uma coisa normal. Como se fosse uma coisa simples. Nota 8 para Van Dijk. 5 para Robertson, que por mais que ele não tenha entregado uma bola especificamente, o fato dele ser errático, nos deixar tanto na corda bamba, faz ele tomar uma nota menor do que o do Konaté, cara. Errático, inconstante, impreciso, indeciso, muito mal, Robertson, muito mal. Assim, como um todo, não é que ele tem aquela coisa de errou nisso. Esse jogo ele não entregou, mas não gostei.
Nota 6 pro Szoboszlai, que apesar de ter feito um pulmão, correu o tempo todo. Foi caçado pelo time do Forest, apanhou do Yates um tanto, apanhou do Anderson também um tanto. O juiz conivente, não dava falta no Szoboszlai. O Szoboszlai apanhou pelo menos umas 3 faltas duríssimas, correu o tempo todo, mas eu senti que faltou um pouco dele na criatividade, de fazer, tipo assim, cara, não estão conseguindo, principalmente no primeiro tempo, não estamos conseguindo fazer isso aqui virar. Precisamos de criatividade. Quem vai fazer essa coisa além do normal? Porque o Szoboszlai precisava entregar além do normal. Você entende o que eu tô querendo dizer? O Szoboszlai precisava... Ó, no esquema eu tô funcionando. Eu tô correndo, eu tô cobrindo espaços, eu tô fazendo pressão na frente, eu tô voltando pra cobrir atrás, eu tô ganhando falta, o juiz não tá dando. Mas e aquele excepcional? E aquele chute do nada que o goleiro tem que tomar um susto? Aquela bola na trave, aquele lançamento inesperado, aquela coisa que sai da caixinha. A posição do Szoboszlai exige isso. Por isso que eu dou 6 ali pro Szoboszlai, porque eu esperava esse a mais. Cadê o a mais, Szoboszlai? E não veio. E olha que isso não é uma crítica, observem bem, não é uma crítica, mas é que eu preciso desse a mais. A mais, por exemplo, que foi dado pelo Gravenberch, que em determinado momento o McAllister jogava mais atrás, ele avançava e fazia muita coisa. Por isso leva a nota 7, dando chute a gol, procurando dar um passe um pouco mais diferenciado, uma jogada que ninguém estava esperada, não era esperada, não estava no script. E depois quando ele vem jogar de zagueiro ao lado do Van Dijk, quando o Konaté sai, e depois de um certo momento a gente coloca ele na zaga, cara, que jogador é Gravenberch jogando de zagueiro? Meu Deus do céu, o cara joga em todas, Jogou e jogou muito bem, atuando ali lá do Van Dijk, construindo desde a linha lá da defesa, fazendo o papel de ultrapassagem, de etc, indo pro meio campo, povoar o meio campo, voltava bem, com noção de espaço, cobrindo o Arnold, cara, muito bem, nota 7 para o Gravenberch, nota 6 para o McAllister, pelo mesmo motivo do Szoboszlai. McAllister correu, batalhou, cobriu o campo, sabe? Eu olhava para ele e falava, vai, Maca, tira da cartola alguma coisa. E eu sei que às vezes eu posso estar sendo muito exigente, mas tira da cartola um pouco. Os dois levam 6 por causa que é os caras que talvez eu esperava mais do que outros, sei lá, alguma coisa diferente, por isso eu levo 6. 6 também para Gakpo, que tentou bastante no primeiro tempo, mas aí não conseguiu também tirar uma coisa diferente. No segundo tempo até melhorou um pouco quando o time começou a criar mais chances. Depois ele some completamente por um motivo que daqui a pouco eu vou dizer. Sumiu completamente um pouco depois da partida. Deu um chute a gol ali que o Cels tirou assim de maneira milagrosa, mas nota 6 para o Gakpo. Nota 5 para Luiz Dias. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Parece que todo mundo aprendeu a marcar o Luiz Dias, deixou de ser novidade e ele sumiu, cara. Ele some, ele volta jogando ali na intermediária de ataque barra meio campo e, cara, não consegue. Foi amarelado ainda, numa falta boba, que ele toma amarelo, enfim. Não gostei nada da atuação do Luiz Dias, nota 5. 5.5, 5,5 para Mohamed Salah, que o que salvou o Salah foi um chute, foram 2 chutes que o goleiro pegou, assim, um que o goleiro pegou, outro que o Aina tirou em cima da linha. É aquilo ali que é o Salah, é o que a galera me convenceu. Eu era daqueles que pedia pra tirar o Salah do jogo e colocar o Chiesa. Mas a galera na live me convenceu e eles estão certos. Você não tira jogador como o Salah do campo, porque ele pode oferecer, tanto que ele ofereceu e o goleiro fez 2 milagres. Senão ele teria feito o gol da vitória ali. Mas, cara, e ele teve a pachorra de virar no final do jogo e falar assim, no primeiro tempo eu não tive tanto trabalho. Então cria trabalho pra você, Salah, pelo amor de Deus. Se mexe, vai para outro lugar. Bicho, vai pro meio de campo, manda. Luiz Dias, cai lá pra ponta direita, deixa eu tentar fazer isso aqui. Você não tá conseguindo. Você é o craque do time, você não é o senhor bola de ouro. Dá seu jeito, amigão. Se o time não tá funcionando, faz funcionar. Bota o jogo debaixo do braço, manda a bola em mim, não interessa o que você estiver fazendo, manda a bola em mim, eu vou pra cima. Você perdeu todas pro Neco Williams, Salah. Neco Williams, pode olhar no bolso do menino, o Salah está lá dentro. Tanto que depois que o Neco Williams sai, que o Salah consegue essas chances aí, que eu falei que o goleiro faz esses milagres. 5.5 talvez até demais pro Salah, poderia merecer um 5 ali, é porque eu não consigo igualar o Salah ao Robertson e ao Luiz Dias, por isso eu dei esse meio a mais aí. 9 para Diogo Jota, não preciso me alongar muito aqui, já falei tudo que ele ofereceu, movimentação, drible no Murilo, que era uma coisa quase que impossível de fazer, chute a gol, o goleiro teve que fazer defesaças, o gol em si, oferece muito mais, né? Oferece muito mais. 8 para Tsimikas, que também deixou muito contrastado o que é a diferença entre ele e o Robertson, apoiando, batendo faltas, batendo escanteio, muito bem o grego. E aí, gente, aqui eu quero falar sobre o que a gente falou. Eu comecei o vídeo falando várias vezes assim, o que era a escalação, o que era o time ideal. Porque para mim, tá na hora da gente mexer no nosso time ideal. Nosso time ideal hoje tem Tsimikas na esquerda e Jota no comando do ataque.
o Luiz Dias vai comer um banquinho, porque o Gakpo não tem como tirar. O Gakpo tá performando muito bem, até em jogos assim que são muito abaixo, ele oferece alguma coisa de perigo. O Luiz Dias tem que ir pro banquinho, tem que oferecer chance dele ali na lateral, na ponta esquerda, trocando com o Gakpo, descansando o Gakpo depois, porque essa de Luiz Dias no meio já deu. O Jota performou nas primeiras 8 rodadas do campeonato muito bem no comando do ataque, saiu por lesão no jogo contra o Chelsea, e ele merece voltar a ser o dono do ataque ali. Não tô falando de Darwin Núñez não, hein? Darwin Núñez pra mim tá atrás do Chiesa já na hierarquia. Diogo Jota é o titular no comando do ataque, ao meu ver, no time ideal, e o Tsimikas, hoje, o nosso time ideal, conta com ele na lateral esquerda. E entrou esse senhor, esse cidadão aí, número 6, Curtis Jones, que foi até argumentado na live que ele entrou para organizar o time, organizou, manteve a posse, e, gente, vocês vão me desculpar. O Gakpo simplesmente sumiu depois que o Curtis Jones entrou em campo. Sabe por quê? Porque o McAllister estava ali e fazia as conexões com o Jones. Tá certo, foi para aumentar o número no meio, foi para ter no meio de campo alguém para poder. A gente estava o meio todo bagunçado e o medo dos contra-ataques esses que não vieram, mas o medo dos contra-ataques, etc. E o Jones entrou ali para completar o meio. Cara, tem hora que ele tava lá na frente fazendo a posição do Szoboszlai, lá dentro da área. O que ele fez? Ele deu 9 passes no jogo. Os 9 para trás. Eu vou até confirmar aqui que ele deve ter dado algum passo para frente que eu devo ter perdido. Eu fiquei tão chateado com o fato dele estar em campo e tão, assim, estarrecido com as coisas que ele fez. Não, ele deu bastante passe, cara. Ele deu 19 passes. Eu contei 9 para trás. Teve muitos passos aí que eu nem contei, tá vendo? É a minha cegueira de ranço com Curtis Jones. Mas o fato é, para mim, ele não impactou do jeito que deveria impactar. Ele foi nulo na questão de ajudar na questão de conseguir o resultado. Lá na frente, pouco impactou. Atrás, era bola para trás o tempo todo, não armava a partir de trás. O que ele fez? Não fez conexões com o Gakpo, com o Tsimikas, ele não fez nada. Nulo, para mim, é um cara que, beleza, ele preencheu um espaço. Cara, pelo amor de Deus, se o Endo não pode preencher esse espaço, se o Elliott não pode preencher esse espaço, todos os dois poderiam oferecer um pouquinho mais. Talvez o Endo na zaga para colocar o Gravenberch mais à frente. Talvez o Endo no meio para colocar o McAllister mais à frente. Sei lá, cara. Sei lá. E nota 6 também para Arne Slot. Inclusive, no jogo passado, eu esqueci até de falar sobre o Arne Slot nas notas, mas está aqui agora falando sobre o Arne Slot. Por que nota 6, Nilo? Ele fez a substituição e a substituição impactou, etc. Ele colocou o time para frente. A sacada ótima de tirar um zagueiro e colocar lá na frente. Dessa vez, não igual no primeiro turno, quando ele encheu de atacante e o time ficou desfigurado, mas não. Dessa vez, de uma forma organizada, com o time sabendo o que tinha que fazer com tanta gente ali na frente. Tá bom. Mas por que ele deixou o jogo ser tão ruim no começo? Por que ele não veio preparado, armado ali com alguém de olho no contra-ataque do Forest? Por que parece que o Forest fez exatamente o que ele queria fazer e teve o Liverpool fazendo o jogo que ele queria também? O Forest parece que estava confortabilíssimo porque o Liverpool veio fazer exatamente o que ele queria, o que o Forest queria que fizesse. Isso é demérito do Slot. E também o fato dele demorar na substituição, o sucesso dele na substituição aumenta o fracasso dele em não fazê-la antes. Enfim, então ele tem mérito, mas tem demérito. Então ele fica ali na média com a nota 6. Essas são as minhas notas, eu quero saber quais são as suas. Você discorda de alguma coisa? Manda aqui embaixo para mim, para eu saber quais são as suas notas, o que você tem de diferente. Tabela do campeonato. Agora vamos falar sobre isso, porque isso é importante. O Liverpool segue em primeiro com 47 pontos, contra 40 do Arsenal, que está em terceiro, um jogo a menos. Joga menos que o Forest, né? Que tá com 41 em segundo. Forest 41 em segundo. Arsenal e 40 em terceiro, com um jogo a menos em relação ao Forest. Porque nesse momento, onde ainda não aconteceu o jogo entre Arsenal e Tottenham, a diferença entre Arsenal e Liverpool é a diferença real, tá? São 7 pontos de diferença, porque os dois têm 20 jogos. A diferença é que o Arsenal já vai fazer o clássico agora contra o Tottenham, nessa quarta-feira, e o Liverpool vai ficar com um jogo a menos, que o jogo que vai ser contra o Everton já foi até marcado para fevereiro, se eu não me engano. A rodada foi muito boa até aqui, com o empate do Chelsea, com o empate também do Manchester City, fora de casa contra o Brentford. Brentford é esse que vamos enfrentar na próxima rodada. Também lá no Vitality Stadium. Não é um jogo fácil. O City acabou de ir lá empatar, depois de abrir 2-0. Então,
A rodada foi muito boa. Muita gente estava falando que o City voltou. Já veio o City aí de novo. Fica esperto que o City vai pegar o Liverpool. A distância para o City ficou a mesma. Uma rodada a menos de distância para o City podendo cair. O Chelsea, a distância permanece a mesma. O Forest, a distância permanece a mesma. E o Arsenal, que é o outro competidor voraz e feroz, pode diminuir a distância hoje. Então, de 40 para 47, pode ficar 43 a 47 e cair para 4 pontos a diferença. Para o Forest, são 6 pontos de diferença ainda, o que é muito bom, a meu ver, uma boa diferença para quem tem um jogo a menos, tá? Muito boa, e a gente ainda tem que ver o que vai acontecer, né, no jogo contra o Arsenal. Passamos já da metade, como eu já disse, temos aí um longo caminho para fazer, mas estamos no caminho para brigar por esse título. Ainda somos os maiores vencedores. Esse jogo, ele nos deixa, respondendo a pergunta lá do começo, nos deixa muito mais com um sabor de perdemos 2 pontos do que ganhamos 1, tá, gente? O Liverpool mereceu. O que o goleiro e o Murilo fizeram, o Liverpool mereceu levar. Por mais bosta que tenha sido todas essas notas e tudo isso que eu falei. Olha só o que a gente alcançou. Contra um time que não levava gols há muitos jogos, que tem o mesmo número de gols tomados que a gente, continua a mesma coisa, que todo mundo levou 1, e que vinha sem perder uma pancada de jogos, a gente consegue sair desse jogo lamentando a perda de 2 pontos. Pelo menos é o que eu senti. Me fala o que você sentiu aí. Programação do Liverpool. No sábado tem jogo contra o Bournemouth, e eu vou precisar olhar aqui minha colinha para ver qual que é realmente o horário. Bournemouth e Liverpool no dia 18, que é sábado, ao meio-dia. É isso mesmo? Dia 18 é sábado, exato. Meio-dia, horário de Brasília, Liverpool, Bournemouth e Liverpool, lá no GTEC Community Stadium, também conhecido como Vitality. Não. Eu tô falando Bournemouth o tempo todo. Esquece o que eu falei. É Brentford. Brentford e Liverpool. Inclusive foi o Brentford que empatou com o City. Não foi o Bournemouth. Apaga tudo aí que eu falei. Provavelmente alguém já viu nos comentários. A Vitória, que é tão atenta, já viu no comentário, já comentou que não é Bournemouth, é Brentford, não é Vitality Stadium, é lá no Brentford Community Stadium. Apaga tudo que tá aí. É Brentford. Brentford, que inclusive empatou com o Manchester City. É ele que nós vamos enfrentar. É um jogo dificílimo. Fora de casa. Em Belmont, Issa e Companhia Limitada, todos lá nos esperando. Eles que fizeram um ótimo jogo contra o City. Parada duríssima. Depois a gente vê o que a gente pega depois, mas o fato é que o jogo é sábado agora, Brentford Community Stadium contra o Brentford, meio-dia, horário de Brasília. Estaremos aqui na sexta com pré-jogo, como sempre fazemos. No sábado, com o React, todo mundo junto, e assim por diante. Você já sabe como funciona aqui, porque a gente está sempre juntos. Por isso eu peço a vocês, deixem um like no vídeo, ativa o sininho, deixa também a sua inscrição. Se você não está inscrito, por favor, ativa aí a sua inscrição. Estamos rumo aos 6 mil caminhantes, estamos trabalhando duro aqui para conseguir chegar nessa meta, porque a gente tem que crescer esses números para o canal se tornar sustentável. Isso não é... Infelizmente, desculpa ficar falando isso toda hora, mas é a verdade. Eu preciso de vocês para que a gente continue fazendo um trabalho que muita gente acha tão legal e eu também gosto bastante de fazer. Então é isso. Avisos dados, minha visão dada. Eu quero saber a sua visão. Coloca aqui embaixo. Desculpa o vídeo gigante, mas vocês sabem que a análise pós-jogo a gente fala tudo do jeito mais detalhado possível e é por isso que a gente escolheu fazer um vídeo separado só para isso, para a gente poder falar com mais tranquilidade. Espero que você deixe também a sua mensagem aqui, que eu tô sempre lendo, leio todas e muita coisa me ajuda a fazer os vídeos, tá, gente? Eu leio os comentários, no outro vídeo eu vou lá, se eu não respondo na hora, depois eu vou lá, uso aquilo como possibilidade para fazer um vídeo, fazer um comentário, isso vai ajudando, porque como eu falo, a gente só faz isso aqui junto e por isso que é legal. Por isso que é legal que a gente faz junto. Se fosse só eu falando e o que eu falo é a verdade e a lei, seria um saco. Obrigado por você estar participando, espero você aqui nesses outros programações que eu disse, afinal aqui você não caminha sozinho.